Agora vamos falar sobre o museu, é É isso? isso, é exatamente isso. Vamos falar com o Márcio Tavares, secretário executivo do Ministério da Cultura, que está aqui com a gente para conversar sobre o Museu da Democracia, né? E um seminário que está sendo feito aí justamente para discutir essa questão e falar sobre memória também, por conta de tudo aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro e que causou, enfim, uma mudança, ou que deveria causar uma mudança aí no nosso pensamento, no nosso paradigma de pensar a democracia e a situação do Brasil de um modo geral. Bom dia, secretário Felipe, aqui conversando com você. Seja bem-vindo ao Manhã Bandeirantes. Bom dia, Felipe. Um prazer estar aqui na Bandeirantes conversando com vocês. Bom, secretário, então como surgiu então a ideia do Museu da Democracia? Bem, o Museu da Democracia, evidentemente, ele é uma decorrência dos atos terroristas do dia 8 de janeiro, né? Ali ficou claro para a ministra Margarete, para o presidente, de que a gente precisa trabalhar para o fortalecimento de uma cultura democrática, uma cultura de liberdades, fortalecimento dos direitos, das instituições democráticas, da Constituição Federal e que conte a história das lutas por democracia no Brasil. Então, a partir daí, emergiu a ideia de se construir uma instituição, um museu que seja dedicado à democracia, né? Que seja dedicado a contar a história de toda a luta democrática, né? do nosso país, voltado voltado para o não esquecimento, né? das rupturas com a democracia, das tentativas de golpe e das mazelas que grande parte do nosso povo sofre ao longo da história. Bom, secretário, e o que depende para a criação desse museu? Qual é o passo que a gente está? Estamos no passo inicial? Já estamos com um passo mais avançado? Depende de recursos? Como é que está essa situação para a criação do museu? Então, nós conseguimos já, né, estamos avançando bem com o terreno, já temos um terreno da União aqui em Brasília para a instalação do museu. O museu é uma das obras da cultura que entraram no novo PAC, com garantia de pelo menos 40 milhões para sua instalação. Então, e nesse momento a gente está com esse seminário Memória e Democracia, porque nós queremos construir um museu com a participação ativa da sociedade, escutando, né, os diferentes grupos sociais, para que a gente tenha uma perspectiva cívica para esse museu. Nós entendemos que o Museu da Democracia não pode ser um museu de um governo ou de uma única perspectiva ideológica. Ele tem que ser uma instituição que abarque todo o contingente de democratas do país e que todos possam se ver representados e que todos possam participar das discussões sobre o que vai ser essa instituição, até porque ela vai ter uma instituição do IBRAM, que é o nosso Instituto Brasileiro de Museus, que é vinculado ao Ministério da Cultura, e nós queremos respeitar toda a legislação brasileira para a implementação de museus, que é uma das mais avançadas do mundo e que um dos elementos centrais é justamente a participação social, a participação das comunidades na criação dos museus. Secretário, João aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. A pessoa que for visitar o museu, né, este museu que ainda está para ser construído, ela vai encontrar exatamente o quê? Assim, que obras vocês pretendem colocar lá dentro? Ou vão assim, pedir para artistas produzirem material específico para dentro desse museu? Né? O que a pessoa vai encontrar na visita aí do Museu da Democracia? Então, João, a gente está justamente nesse momento. O seminário é uma etapa para a gente discutir que tipo de acervos, que tipo de documentação, que tipo de obras o Museu da Democracia vai contemplar. Então, nesse momento, agora, no Palácio do Itamaraty, acontece o segundo dia do seminário e, a partir desse seminário aqui em Brasília, nós vamos fazer uma rodada de conversas pelo país, para que a gente possa definir de forma participativa, colaborativa, né, convocando também especialistas. A curadoria desse seminário é da professora Heloísa Stalin, que é uma pessoa que tem estudado atentamente a história do Brasil republicano,
né, escreveu recentemente com a Lilia Schwartz do Brasil uma biografia, então alguém que tem um conhecimento notório sobre essa trajetória, e a partir daí eu acho que a gente vai ter maior clareza. Nós queremos que o museu e aquilo que vai ser o escopo, né, da sua atuação e dos objetos artísticos que certamente virão, da documentação que certamente esteja ali presente, seja fruto dessa rodada que a gente vai fazer para conceituar o que vai ser o Museu da Democracia no Brasil. Entendi. E, Márcio, nesse primeiro dia do seminário, qual que foi o balanço? Assim? O que foi discutido já? O que já foi decidido que você pode trazer aqui para a gente? Então, ontem eu tive a oportunidade de ser o mediador da primeira mesa, né, com a professora Lilia Schwartz, o Miguel Lago, a Heloísa Stalin, a Carolina Rocha, o Álvaro São Martin, que é justamente do Museu da Memória dos Direitos Humanos do Chile, que é uma experiência inspiradora para todos nós, e com a artista visual Dayara Tucano. Um elemento que foi muito pontuado é que nós precisamos dar conta da diversidade de formação do Brasil, não esquecer, né, dos nossos povos indígenas, do legado da escravidão, da luta das mulheres, e também valorizar muito, né, essa história institucional que envolve a construção, né, dos diversos autoritarismos pelos quais o país passou até a sua redemocratização em 1985 e todas as fragilidades pelos quais o país passou. Então, acho que a narrativa vai ser uma narrativa muito ampla e buscando valorizar um pouco a construção do povo brasileiro, né, com um olhar para a diversidade, sem esquecer das fricções, dos tensionamentos que isso gera, né, sem cair nessa narrativa de uma democracia racial, que a gente sabe que não é exatamente assim que as coisas se deram, mas que precisa tratar do conjunto da formação do nosso povo, da nossa população, da nossa diversidade, para entender um pouco as dificuldades que a gente tem no momento atual para a consolidação da democracia. Porque o Museu da Democracia, ele é um museu que olha para o passado, observa a memória, para que a gente possa projetar o futuro, né? Ele é um museu vivo e projetado sempre para o futuro. Muito bem. Secretário, eu queria que você falasse se tem quem é contra, né, a criação desse museu, se nos bastidores políticos ali vocês enfrentam alguma dificuldade ali para avançar com esse museu por posições contrárias. Até agora nós não encontramos nenhum tipo de resistência para a criação do museu. Imagino que talvez isso possa acontecer, mas não houve qualquer tipo de manifestação no momento. Assim. Então, se eu pontuasse alguma coisa aqui agora, eu estaria fugindo da verdade. Memória e verdade são elementos fundamentais quando a gente fala de democracia. Né? Mas nós sabemos que é um tema que não deveria ser, porque democracia deveria ser um ponto pacífico para os 203 milhões de brasileiros, né? Mas que pode gerar alguma sensibilidade política, e justamente por isso que nós estamos tentando construir isso com uma visão institucional muito ampla, né? Buscando não ideologizar a percepção e a construção do museu, dando uma característica cívica, tratar com fatos históricos, com acontecimentos, lidar com especialistas que tratam sobre a história desses acontecimentos, para que aquilo que esteja no Museu da Democracia seja indubitável como um elemento da história brasileira, que não possa ser questionado do ponto de vista científico ou dos acontecimentos históricos. Então, esse é o nosso compromisso. É um projeto muito sério e muito necessário para o fortalecimento da democracia no Brasil. O Ministério da Cultura, a ministra Margarete, está tratando desse tema com essa perspectiva. Imaginamos que no caminho possa surgir algum tipo de intercorrência, mas nós estamos preparados para lidar com isso com a mesma seriedade que a gente está defendendo a implementação da instituição.
Até o final do atual governo, será possível entregar esse museu? Existe um prazo ou não? É o nosso desejo, nós queremos entregar em 2026, mas nós sabemos que a construção de uma edificação, nós devemos abrir um concurso de arquitetura até o final do ano para o projeto museu. A gente tem um objetivo em 2026, vamos trabalhar por ele, sabendo que, né, é uma meta ousada, mas a gente vai buscar cumprir. Ô, Márcio, João aqui de novo. Em relação ao patrimônio que foi destruído nos atos do dia 8 de janeiro, você tem um balanço aí? Todos já foram consertados? Teve obras que não foram recuperadas? Algumas dessas obras aí estão previstas para entrar nesse museu, né? Eu tenho essa preocupação em relação aos objetos de arte que foram danificados aí nesse ataque que aconteceu. Veja, grande parte das edificações já foram recuperadas, mas as obras de arte, né, e os objetos, né, culturais, eles têm tempos e características bastante diferentes. Muitas obras ainda estão em restauro, né? O caso, por exemplo, do relógio, que agora deve ir para a Suíça para terminar o processo de restauro, porque ele é uma peça única do século 17, tem um valor, inclusive, monetário quase incalculável. Então, a gente ainda vai levar no processo de restauro, pelo menos aí, mais um ano, eu acho, para a gente ter o conjunto das obras que foram danificadas, e algumas delas o IPHAN tá buscando, junto com a equipe dos palácios atingidos, né, o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto. Algumas delas são de muito difícil restauro, e mesmo que se recupere, as marcas do atentado terrorista vão ficar em algumas dessas obras, infelizmente. Muito bem. Márcio Tavares, secretário executivo do Ministério da Cultura, muito obrigado, viu, pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. E uma última pergunta, fora o Museu da Democracia, o que a cultura tem trabalhado para ampliar o número de museus ou atividades culturais em nosso país? Você tem mais algum projeto que deve sair do papel que você poderia divulgar? Então, nós estamos trabalhando ativamente desde o começo do ano na recuperação das políticas culturais. Desde janeiro, acho que a cada semana nós lançamos uma chamada pública nova e a retomada de alguma política, né? Estamos em andamento com a Lei Paulo Gustavo, estamos em andamento com a chamada pública chamadas públicas do audiovisual, retomamos o programa Cultura Viva e os pontos de cultura, e agora, nas próximas semanas, devemos lançar a Lei Aldir Blanc II. Então, esse ano o Brasil vai ter o maior investimento em cultura da sua história. Isso é muito importante para a retomada de um setor que compreende, né, 3,11% do PIB, emprega 7 milhões de pessoas no Brasil e, sobretudo, né, a gente está tratando de um direito de cidadania de todos os brasileiros, e isso tinha sido negligenciado nos últimos 4 anos. Então, é por isso que a gente tem trabalhado com muita aceleração na retomada dessas políticas, entendendo o quanto elas são importantes para a retomada da política de desenvolvimento, crescimento, geração de emprego do presidente Lula, mas também como Museu da Democracia, para o fortalecimento da democracia, porque a cultura é um elemento fundamental para a formação de uma cidadania crítica que não se ilude aí com qualquer tipo de tentação autoritária. Então, nós temos aí para os próximos dias, na área de museus, um conjunto de editais para serem lançados. Há muito tempo a gente não tinha chamadas para acervos e para recuperação de acervos em museus. Nós vamos fazer isso esse ano. Nós estamos também recuperando grande parte dos museus que são administrados pelo governo federal, pelo IBRAM, e tudo isso vai democratizar muito o acesso à cultura da população brasileira, e é só o começo. Nós, nesses próximos 4 anos, queremos construir uma política cultural muito, muito robusta e avançando em termos regulatórios também, né? Na área do audiovisual, por exemplo, estamos trabalhando ativamente com o Congresso pela aprovação da cota de tela,
da regulamentação das plataformas de streaming para garantir que a produção audiovisual brasileira tenha cada vez mais visibilidade, espaço de exibição e as nossas histórias, né, as histórias contadas pelos brasileiros, possam ser assistidas pelos brasileiros. Muito